Oi, pessoal. Eu fiquei sem vídeo, né? No último vídeo que eu fiz, estava falando de TBC. Desculpe. Esse desgraçado desse celular parou no meio da gravação. Seria o final da gravação. Ele parou no meio e falou, então, não brinco mais. Porque disse que a memória estava cheia. Eliminei aí vários vídeos e tal. Vamos ver se rola, ok? Tá falando da Veracruz. Você olha pro prédio ali, você vê dois grandes galpões, e ali se fizeram os filmes da Veracruz. Foram 19 longa-metragens, todos em preto e branco, todos com uma qualidade de fotografia excelente, com bons roteiros, direção, interpretação. Não dá para passar vergonha com nenhum filme da Veracruz. Então, os filmes dos anos 50, 60, que você vai lá. Delícia de chocolate, viu? Espero que vocês morram de vontade. Então, os filmes dos anos 50, 60, você olha e fala, credo, que vergonha que se fazia no Brasil. Veracruz, não. Era um material de primeira qualidade. Porque o Franco Zampari falou, ó, eu quero tudo do bom e do melhor, que é de nível internacional. E assim foi. Ele contratou um camarada chamado Alberto Cavalcanti, brasileiro. Estamos nos anos 40, o Cavalcanti estava desde os anos 20 na Europa, trabalhando no cinema italiano, francês e inglês. Ele estava no cinema inglês quando Zampari chamou para cá, falou, tá aqui a chave do estúdio, faz uma produtora de cinema de nível internacional. Por quê? Zampari viu que as produções italianas, francesas, inglesas se equiparavam numa Europa destruída pela guerra, se equiparavam em qualidade artística ao que se fazia nos Estados Unidos. Estados Unidos, tirando Pearl Harbor, que fica no Havaí, Estados Unidos, durante a guerra, não recebeu uma estilingada. Então estava tudo perfeito por lá. E, pô, você tinha um pessoal fazendo coisa boa na Europa. O Zampari falou, traz esse pessoal para cá, vamos fazer. Contrataram. O Alberto Cavalcanti falava, Zampari, a gente não precisa comprar a melhor câmera que existe. Vamos comprar o que dá, vamos comprar uma câmera usada desse estúdio. Não. Eu quero do bom e do melhor, hein? Tá, mas é desperdício, não importa. E assim foi. O que precisa? Um diretor de fotografia, porque o filme é imagens, tem que ter um diretor. Qual que é o melhor que tem? Como o Cavalcanti estava trabalhando tinha acabado de sair da Inglaterra, ele falou, olha, eu conheço uns 2 caras lá na Inglaterra que são feras, contrata os 2. Não, porra, dá, contrata os 2. E aí, eu vou contar para vocês, para quem não me conhece, não sabe onde eu estou, porque isso aqui vai estar público no YouTube, então gente lá da Austrália pode estar vendo. Nós estamos na Grande São Paulo, Brasil. Da Grande São Paulo, que é a maior região urbana do Brasil e uma das maiores do mundo. Dentro dessa região, a caminho do litoral, o litoral fica a 60 km de São Paulo, a caminho do litoral tem um conjunto de 7 cidades que são chamadas de o ABC paulista. Por que ABC? Porque as 3
principais no sentido de maiores, cidades maiores em economia e tal, são Santo André, São Bernardo e São Caetano, ABC. Ainda temos Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Essa região é muito industrializada. Aqui foi chamada nos anos 60, 70 de a Detroit brasileira. São Bernardo do Campo, aqui do lado da gente, que foi onde eu cresci, me criei. São Bernardo do Campo era chamada de Detroit brasileira, né? A maior produção de automóveis, uma das maiores do mundo. E a Veracruz, né? A companhia ficava, mas o local fica em São Bernardo do Campo, do lado da rodovia Anchieta, que liga a capital, São Paulo, maior polo industrial da América Latina, e liga ao Porto de Santos, o maior porto de mar da América Latina. Então, muita riqueza passa por aqui. E já passava essa muita riqueza em 1949, que é quando começa a história que eu estou contando. Eu já dei a descrição, se você vier um dia a São Bernardo do Campo, vem pela Anchieta, entra no quilômetro 18, para o carro perto da igreja, fica de costas para a igreja, olha para o lado da rua, você vê a Veracruz, tem lá os estúdios. Esse bairro todo que você está vendo aí, está aqui a Igreja Santíssima Virgem nas suas costas. Esse bairro todo era a Granja do Matarazzo, que hoje se chama Jardim do Mar, em São Bernardo. As ruas todas aí tem nome de Mediterrâneo, Atlântico, Cáspio, mar, nome de mar. Tirreno, Adriático e tal. E se você vier para cá, você que não é do ABC, as pessoas que são do ABC, quando eu conto essa história, elas se emocionam, porque você não é do ABC. Você vem para cá, você fala, nossa, esse quarteirão aqui é bem grande, que é o da Veracruz. Não, é o bairro todo. Se você for para trás da Veracruz, você vai encontrar um grande parque temático chamado Cidade da Criança. A Veracruz, Cidade da Criança, pertencem à Prefeitura de São Bernardo. Do lado tem a Faculdade de Direito de São Bernardo, que pertence à Prefeitura também, foi onde eu me formei. A Veracruz está aqui, a Faculdade de Direito está aqui, eu morava aqui, durante um tempo. Morei ali. Aí você tem a Cidade da Criança, você fala, pô, isso aqui é enorme. Esse enorme era a Veracruz. E pega o Jardim do Mar inteiro, vai até, se você vier para São Bernardo, você vê lá a Avenida Vergueiro. Então você tem a Avenida Lucas Nogueira Garcês, a Avenida Vergueiro, a Avenida Presidente Kennedy. Essas três cercam o que era a Veracruz. Um dos filmes mais famosos da Veracruz foi O Cangaceiro. Você desce, você está ali no Jardim do Mar, você está num lugar mais alto. Você desce até um shopping que tem ali embaixo. Esse shopping, você fica no estacionamento do shopping e olha na direção de onde você veio, o Jardim do Mar. Desculpe. Olha para a direção de onde você veio. Ali é a Avenida Vergueiro, ali tem o Jardim do Mar. O sol se põe bem ali. A cena mais famosa do filme O Cangaceiro é quando os cangaceiros estão passando numa colina, o pôr do sol está lá atrás, então você olhando daqui só vê a silhueta dos cangaceiros, e eles cantam Olé, mulher rendeira, olé, mulher rendeira. Esta cena foi gravada
ali onde você está, no estacionamento do shopping, não tinha shopping, era um charco. E você olhando ali, você vê o sol se pondo naquela direção. Muitas das cenas urbanas foram feitas no centro de São Bernardo. Então, tem os são bernardenses antigos, homens, pessoas de 70 anos ou mais, falam, eu participei de um filme da Vera Cruz, porque alguém estava com a câmera, ligava a câmera e falava, ô menino, sai daí onde você está e vai até ali. O cara passava correndo, molequinho, passava correndo em frente à câmera. Que mais? Você olha para os galpões, ali para os estúdios, e você vê que na parte de fora, parece que demoliram alguma coisa. Parecia que tinha um mezanino, um conjunto de salas. Eram os camarins. Eram como apartamentos, entre aspas, para os artistas que vinham de São Paulo para gravar. Porque ficavam todos hospedados em hotéis de luxo em São Paulo. Vinham para cá, passavam um dia gravando, se tinha gravação logo cedo, dormiam no camarim e tal. Estou falando de anos 49, 50, 51, 52. Então, o pão francês que a gente come, pão francês, não se usava no dia a dia. A gente comprava pão de filão, que é um pão francês desse tamanho que você corta fatias, ou faz um sanduíche gigante. Pão francês era só um negócio que você usava em restaurante. Tinha uma padaria em São Bernardo que fazia pão francês, a pedidos. Atendia os restaurantes da cidade, da região. Aí um dia um cara da Vera Cruz chegou nessa padaria e falou, dá para você me arrumar um saco de pão francês, pãozinho, como se chamava, um saco de pão francês, de manhã e uma tarde. Dá. E de manhã e de tarde vinha um furgão, que hoje a gente chama de van, da Vera Cruz, pegava um saco de pão e levava, que era para o café da manhã e para o lanche da tarde dos técnicos, artistas, funcionários da Vera Cruz. Eu sei essa história porque a padaria era do pai da minha mãe, era do meu avô. Se você procurar na internet um seriado chamado Vigilante Rodoviário, muitas das cenas, esse seriado é um seriado de excelente qualidade, técnica, artística, que foi gravado nos anos 60. E quando eles gravavam em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, eles gravavam nos estúdios da Vera Cruz. E muitas das cenas, vigilante rodoviário, ele era um policial rodoviário, e mostrava via Anchieta. Você reconhece os locais até hoje, né? Volkswagen, Caramangue, as fábricas, as montadoras. E o vigilante rodoviário era o vigilante Carlos e o seu fiel cão Lobo. Lobo era o nome que o cachorro tinha no seriado, porque na vida real ele se chamava Duque, que é de uma escola de adestramento que tinha em São Bernardo, que se chamava Escola Duque. E foram vários duques ao longo do seriado e tal. Tem um filme do Mazzaropi que se chama Sai da Frente. Foi o filme que lançou o Amácio Mazzaropi no mercado artístico brasileiro. E ele tem um cão. É um pastor alemão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É o Duque, que ficava ali na Vera Cruz. O filme foi feito na Vera Cruz, que era ali perto da Escola Duque. Aí tinha um senhor, que era o senhor Martinelli, e eu estou falando todas as memórias da minha infância, isso que eu estou dizendo para vocês, não tem em livro nenhum, tá? O senhor Martinelli passava num furgão, que eu falei que é um tipo, se a gente chamaria de van hoje em dia. Ele passava num furgão, o senhor Martinelli chamava atenção, porque ele era um cara de meia estatura, tinha cabelo branco enorme no meio das costas,
gorduchinho com uma bengala na mão, e ele andava por toda a cidade. Nesse furgão vinha pintado na porta, Escola Duque. Este camarada, ninguém queria ficar com o acervo da Veracruz. Ninguém queria ficar com o acervo da Veracruz e ele ficou com o acervo. Acervo que eu digo é tudo da Veracruz, porque a Veracruz faliu, um triste momento lá da história, a Veracruz faliu. E, como ela tinha as maiores dívidas dela, eram com a prefeitura de São Bernardo, a prefeitura ficou com a Veracruz. Por isso construiu ali um bairro, por isso construiu a Cidade da Criança, que eu já conto a história da Cidade da Criança, como é que surgiu. Tudo aquilo ali passou a ser da prefeitura. E eu me lembro que eu fui numa exposição nos galpões da Veracruz com todo o acervo. Quando você fala todo o acervo, por exemplo, tinham as fichas de registro dos funcionários da Veracruz, incluindo os artistas. Então tinha lá a ficha do Mazzaropi, a ficha da Tônia Carreiro, da Maria da la Costa, estava lá. Carruagens usadas em filmes, estava tudo lá. E o Martinelli, eu vi o Martinelli em vários programas de televisão. Eu vi o Martinelli pelas ruas, em todo lugar. Ele via e falava: alguém pega este acervo, porque está num galpão na minha chácara, não tem condição lá, está apodrecendo, alguém pega. Ele pediu. Alguém ouviu? Não. Em São Bernardo, terra da Veracruz, do Martinelli, do Duque, não, ninguém ouviu. Um camarada lá de Taubaté, interior de São Paulo, que já tinha num sítio museu que ele tem lá, ele já tinha coisas do Mazzaropi, que tinha a sua produtora. Mazzaropi depois ficou um produtor de cinema poderosíssimo e montou sua produtora lá em Taubaté. E este camarada tinha sua produtora ali. Eu não sei se ele comprou os estúdios do Mazzaropi, eu sei que ele tinha muito material do Mazzaropi, tinha no Monteiro Lobato, que é de Taubaté também. E ele veio um dia e falou: quanto você quer nisso aí? O Martinelli falou: tanto, um valor ridículo. O Martinelli falou que o valor foi ridículo, foi para livrar o galpão dele para não perder. Depois o cara pegou aquilo tudo, aquele acervo tudo, levou para Taubaté e fez o Museu da Veracruz lá. Se você um dia estiver passando por Taubaté, procure o Museu da Veracruz, que você vai ver um pedaço muito importante da história do cinema brasileiro. Porque a Veracruz faliu um dia. História, eu tenho que dizer isso para mim assim, olhando no espelho, porque eu não gosto do que eu vou falar agora. História não tem C. E se tivesse, e se não tem C? Foi o que foi, pronto, acabou. Mas se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, desculpe, a Veracruz chegou aqui antes da indústria automobilística. Se tivesse vingado. Em 49 foi a Veracruz, em 50 o Assis Chateaubriand inaugurou a televisão em São Paulo. Por que não juntar uma coisa com a outra? Nós teríamos uma vantagem em relação aos Estados Unidos, porque as TVs fortes começaram em Nova York e o cinema estava em Los Angeles, do outro lado do país. Nós tínhamos tudo no mesmo lugar. Aí, em vez de fazerem as chanchadas da Atlântida no Rio de Janeiro, podiam ter feito em São Paulo. A televisão podia ter se apropriado disso, se apropriado intelectualmente, artisticamente. E ao invés de usarem os acanhados estúdios das TVs de São Paulo, podiam ter usado os estúdios, não da Veracruz, mas os muitos estúdios que poderiam acontecer em São Bernardo.
em São Caetano, em Santo André, Diadema, sei lá. Num dos estúdios, se você olhar de frente para Veracruz, o estúdio da esquerda, entra lá, vai lá no fundo, tem um buraco no chão, parece uma tampa de bueiro de concreto, gigante. Eu fui lá um dia e perguntei pro cara, o que é isso aqui? O cara falou, não, se você tirar isso aqui, tem um buraco. Um buraco como? Não, tem um buraco, é como se fosse um buraco no chão. Eu falei, como se fosse uma piscina. Ele falou, isso era para ser uma piscina. Como era para ser uma piscina? Porque São Bernardo, nessa época, e foi quando eu cresci, São Bernardo tinha nevoeiro todo dia. Por volta de 3, 4 horas da tarde, era o que a gente chamava de serração. E baixou a serração. Então acabava a filmagem. Então os caras construíram uma piscina artificial, uma piscina que podia servir como lagoa artificial ou como piscina mesmo. Porque essa cena tem piscina? Tem. Enche de água. Enche de água que fazia a cena da piscina. É uma lagoa, vem pra cá, lagoa. Bota folhagem em volta. Isso, é pra lagoa. O equipamento era da melhor qualidade. Os roteiros eram bons. Mas a Veracruz acabou por má administração. Façamos justiça ao seu Franco Zampari, foi por má administração mesmo. Durante muitos anos eu quis acreditar que ele tinha sido uma vítima. Não foi. Foi má administração e foi também os outros problemas, como por exemplo, quem distribuía os filmes no Brasil era uma subsidiária da Columbia Pictures. Então assim, o teu filme brasileiro, que ganhou o prêmio no exterior, não sei o que, ele vai ficar uma semana na cidade. Pô, uma semana? Então, uma semana, porque eu mando uma distribuição. E aí, os filmes bons, como o Cangaceiro foi vendido para a Europa. Passou na Europa inteira. Para Veracruz foi um pagamento, dá os direitos, dá o rolo do filme. Leva lá, a bilheteria era toda de quem comprou. Entenderam? Agora, o bolso de onde... Ah, esqueci de contar uma coisa. Acabou a Veracruz e tal, e nos anos 60, isso aqui é de propriedade da Prefeitura de São Bernardo. Um dia, a TV Excelsior de São Paulo, que hoje pega no canal 9 aqui de São Paulo, que é a Rede TV, e antes foi a Manchete, antes da Manchete foi a Excelsior, que era das TVs mais inovadoras do Brasil. Pois esses caras fizeram uma novela e eles fizeram uma cidade cenográfica. Onde? Alô, a Veracruz está disponível? Tá? Obrigado, pessoal, vamos fazer uma Veracruz. E fizeram uma cidade cenográfica na Veracruz. Era uma cidade fictícia onde se passava a história, uma cidade chamada Redenção, que era o nome da novela. Uma das novelas mais longas, se não foi a mais longa da TV brasileira, 2 anos no ar. E aí, aquela novela, eles tinham feito uma estação ferroviária, onde chegava o trem, uma igreja, uma escola, tudo pequenininho. Porque eles só precisavam passar a câmera ali algumas vezes para depois usarem na novela. Fizeram isso e deixaram lá, fizeram de tijolo, tá? Deixaram lá. E a novela fez um imenso sucesso e muita gente vinha de São Bernardo inteiro, do ABC, de São Paulo até. O pessoal que passava a caminho da praia, vamos ver a Redenção. Entrava em São Bernardo e ia ver a cidade cenográfica que fazia tanto sucesso. Um dia um cara da prefeitura falou, tive uma ideia, meteu lá uma porteira, botou um balanço escorregador, é a cidade da criança aqui agora. E a estaçãozinha de trem minúscula virou uma estação de um trenzinho puxado por um jipe que andava para a cidade da criança. Onde era a igrejinha, fizeram uma igrejinha mesmo. Onde era o teatrinho, fizeram um teatro que apresentava peça infantil, coisas assim. E aí aquela igreja que eu falei agora há pouco, você fica de costas para ela, se você andar 2 quadras para trás da igreja, tem um cemitério. O primeiro cemitério de São Bernardo, mais antigo.
E a rua do cemitério chama-se Avenida Redenção. E todo mundo que tem menos de 40 anos, menos de 50 anos, fala redenção dos pecados, por isso rua do cemitério. Não. É por causa da novela Redenção. Que é por aquela avenida, o pessoal vinha da Anchieta, vinha de São Paulo, via Anchieta, Avenida Redenção, quebrava a esquerda e ia para a Cidade da Criança. E se você entrar nesse bairro atrás, chama-se Cemitério da Vila Euclides. Se você entrar na Vila Euclides, umas 3, 4 ruas adiante, uma rua depois de onde eu morei também, uma época, tem lá a rua Franco Zampari, que ninguém sabe quem é. Agora você sabe. Pois bem, é do bolso deste cara que saía o dinheiro que bancava a Veracruz e o dinheiro que bancava o TBC. A Veracruz sugou o dinheiro do Franco Zampari. E aí ele se viu às voltas com uma crise a partir de 1953, que a Veracruz durou até 53, 54, fechou feio, fechou falência. E aí de 55 para frente teve que se virar com o TBC. Só que o TBC começou a dar filhotes, que eram companhias de grandes atores e atrizes que saíam dali e formavam seus próprios negócios, levando as melhores figuras do elenco, que nunca sai. Então, por exemplo, em 55 saiu a primeira, que foi a primeira grande companhia, já tinha saído gente antes do TBC, mas sair assim para virar concorrência foi a primeira, em 55. Saiu a companhia Nidia Alice e Sérgio Cardoso. Mas não saiu só a Nidia Alice e o Sérgio Cardoso. Saía os dois e mais uns 4, 5, 6 que vão formar a companhia. E estão entre os melhores atores de São Paulo. Aí depois disso sai o Teatro dos Quatro, que era Fernando Montenegro, Fernando Torres, Ítalo Rossi e Sérgio Brito. Em 58 é a facada no coração. Sai a companhia Tônia Celli Altran, com Tônia Carreiro, Adolfo Celli e Paulo Altran. Antes disso saiu a companhia Cacilda Becker, Valmor Chagas. E não é que sai e tira a gente daqui. Tira a gente boa daqui e forma uma concorrência. Em 61, o Franco Zampari deu uma entrevista, 1961, deu uma entrevista dizendo quais são as causas da crise do TBC. E ele falou, os filhotes, o preço dos textos estrangeiros. Por que vocês não montam textos nacionais? Ele falou, porque temos um público, e esse público quer ver textos estrangeiros, os textos consagrados na Europa. Precisou ter uma revolução no teatro brasileiro no começo dos anos 60 para que a gente passasse a aceitar textos nacionais. Não foi assim fácil. O Franco Zampari não estava errado. Então tem o preço que se paga pelo texto estrangeiro, direitos autorais. Tem a produção, porque as pessoas não estão querendo vir ao TBC para pegar uma produção mequetrefe. Eles querem ver o texto estrangeiro como uma produção de nível europeu. Assim, não, peraí, aí tem mais. Fazendo a paridade com o dólar, quando o TBC foi fundado em 48, que ainda era coisa de amadores, o ingresso equivalia a alguns cents. A alguns dólares. Era uma medida razoável. Em 61, um ingresso que era 5 vezes mais caro que 10 anos antes, dava algumas moedas de troco, de valor. O TBC foi perdendo seus diretores estrangeiros, que foram voltando para a Europa. O único que ficou foi Gianni Rato, que tinha carreira solo, e o Zimbinski, que se lançou em carreira como ator. E aí 2 jovens brasileiros que começaram a ser alunos dos italianos e tal,
se lançaram como diretores. Eu conto isso no próximo vídeo.